Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando aqui o papel do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O nosso convidado é o presidente dessa autarquia, Dr. Vinícius Marques de Carvalho. Participa do programa a jornalista Tânia Horman. Antes de fazer uma nova pergunta ao Dr. Vinícius, como foi mencionado no bloco passado sobre a forma de acionar o CAD, de fazer representações, denúncias ou questionamentos, é por esse site que está aí na sua telinha, www.cad.gov.br. Essa é uma maneira de entrar no site do CAD. Mas nós tivemos duas alterações legislativas importantes que alteraram bastante o papel do CAD, o seu funcionamento. A primeira, em 94, que o transforma numa autarquia, dando, provavelmente, maior capacidade de ação, com aparelhamento adequado, né, estrutura de funcionamento e tal. E a outra é uma mudança talvez mais substancial de 2011, entrou em vigor no ano passado, né, que criou a obrigatoriedade da análise prévia em atos de concentração. Quer dizer, eu gostaria que o senhor explicasse aos telespectadores essas duas mudanças legais. Claro. Em 94, o CAD se transformou numa autarquia e os conselheiros passaram a ter mandato. Depois da indicação do presidente da República, passaram a passar por sabatina do Senado Federal e tem mandato fixo, o que garante, de certa forma, uma independência de atuação e uma autonomia nessas análises desses casos. A lei de 94 também possibilitou que se começasse a análise de atos de concentração, de fusões e aquisições de empresas. Só que de 94 até 2011, essa análise era feita a posteriori. Então as empresas consumavam essas operações econômicas e tinham 15 dias para submeter ao CAD essas operações. Isso teve, de certo modo, um lado bom, porque permitiu ao CAD um aprendizado sobre a análise de atos de concentração e permitiu constituir uma equipe que pudesse se aperfeiçoar nesse tipo de análise e fazer a análise com o rigor necessário. E também foi um período em que o CAD precisou incrementar o seu corpo técnico, porque em 94, por exemplo, o CAD era um órgão que atuava basicamente com terceirizados. Concursos de terceirizados e coisas desse tipo. Só a partir de 2005, 2006, que o CAD passou a ter um corpo técnico mais perene de servidores públicos. Tem o CAD hoje? Hoje o CAD tem uns 100 técnicos nessa área, atuando na área fim, e mais uns 150, enfim, na área meio. Estou falando aí de pessoas que atuam em todos os setores do CAD. Então, a gente tem aí por volta de 250, no máximo 300 funcionários ao todo. Né? Doutor Vinícius, o senhor falou que essa análise era feita até 15 dias depois da fusão ter acontecido. E se o CAD não aprovasse, a desmanchar essa fusão não era uma coisa mais complicada? Esse era o lado ruim. Eu falei do lado bom da análise a posteriori, e agora eu ia justamente falar do lado ruim. Você analisar um controle, eu até costumo brincar que não é um controle a posteriori, é um controle póstumo, né? Porque você vai atuar sobre um fato consumado. E claro que em várias situações o CAD incidiu e fez intervenções. Né? O caso mais famoso desse período de reprovação completa foi o chamado Nestlé Garoto, que até hoje ainda está sendo discutido no judiciário. O CAD reprovou a operação. E ela, póstumamente? Enfim, depois dela ser realizada, eles submeteram a operação, o CAD reprovou a operação e a Nestlé judicializou, recorreu ao judiciário para rever a decisão do CAD, e isso já tem quase 10 anos, 9 anos por aí, e até hoje não houve uma decisão final sobre essa operação. Então, mas a ação do CAD reverte imediatamente, assim, desses 15 dias depois, ou isso vai esperar a justiça se pronunciar? Se a empresa acatar a decisão do CAD, se ela acatar.
Mas como enfim, ela como no questionou... Brasil todo mundo tem direito à revisão judicial, Sim, claro. eles foram ao judiciário. A gente sempre pede para o judiciário liminarmente Suspender. manter a decisão do CAD, né, enfim. E às vezes a gente consegue, às vezes não. Às vezes a gente consegue sobre alguns aspectos específicos e sobre outros não. Nossa, complexo, né? Mas o fato é que esse período foi um período de aprendizado em que isso aconteceu. E a efetividade de uma análise de estruturas, ela depende sim de um controle prévio. O Brasil era um dos poucos países do mundo onde havia órgãos de defesa da concorrência e o controle era ainda a posteriori. E a lei de 2011 permitiu esse avanço muito significativo. Hoje as empresas elas têm que submeter os atos de concentração ao CAD antes deles serem consumados. Então, se o CAD disser não, ela pode ir ao judiciário? Ela pode, mas ela vai para o judiciário sem poder consumar o ato. Então, ela tem uma dificuldade muito grande de judicializar uma operação como essa, porque uma coisa é você ficar no judiciário discutindo 10 anos uma operação que você consumou. A outra coisa é você ficar discutindo uma operação que você não conseguiu consumar. E aí não se viabiliza economicamente essa operação. As empresas acabam tendo um incentivo muito grande a respeitar a decisão do CAD, a buscar um acordo no CAD, porque às vezes não é um caso de reprovação completa, às vezes é um caso de uma intervenção específica, venda uma marca, venda uma planta, venda um ativo específico que resolve. Né? Então, isso é algo que agora está aumentando esse tipo de procedimento. Outra coisa que é importante também, que a gente não vê, são as fusões que deixam de ser feitas. Realmente isso não tem visibilidade para porque as empresas acabam consultando economistas, advogados especializados em defesa da concorrência, falando, olha, eu quero comprar tal empresa, eu estou em negociação com tal empresa, avalie para mim o risco CAD. O risco CAD? Se o economista falar, olha, a chance existe. alta do CAD reprovar essa operação, a empresa, hoje, ela tende a falar, então não vou fazer, eu vou fazer de outro modo. Lá atrás... Ela faria. Ela faria. Ela fala, não, vou fazer. Depois eu vejo. E aí o CAD vai demorar uns 2, 3 anos para decidir isso, porque isso ainda vai passar pelo Ministério da Fazenda, que era quem na época fazia a instrução desses atos de concentração. Depois vai para o CAD, vai ficar uns 2, 3 anos, e depois, se o CAD reprovar, eu vou para o Judiciário e fico mais 10. Essa seria a ação E se o Judiciário decidir lá na frente reprovar, manter a decisão do CAD, eu tive 13 anos aí com a operação o que vai funcionando. Fortalecendo, vai consolidando então, essa gerava união, esse né? incentivo à lei anterior. Prática, Agora eles não têm mais esse incentivo. E então o CAD cresceu em poder de atuação Sim. a partir dessas duas mudanças legais. E a gente teve que cumprir uma missão muito importante nesse processo, porque além dessa análise prévia de ato de concentração, o que a lei fez? Por isso que as pessoas passaram a falar de SuperCAD. A lei trouxe as atribuições da Secretaria de Direito Econômico no Ministério da Justiça e da Secretaria de Acompanhamento Econômico no Ministério da Fazenda para dentro do CAD. As atribuições de instrução de atos de concentração e de instrução de condutas anticompetitivas. Doutor Vinícius. Então, o CAD teve que lidar com isso, o CAD teve que lidar com isso, e numa perspectiva de analisar previamente os atos de concentração, você tem que ser muito mais rápido. Você tem que ser muito mais eficiente, porque você também não pode parar a economia. Com certeza, tem uma demanda. Então, porque tem muitos atos de concentração que são atos simples. Aliás, a grande maioria deles são atos que são aprovados sem restrição, porque é uma entrada de uma empresa num novo mercado, é uma fusão entre empresas que não são concorrentes, ou a fusão ela tem uma participação, a concentração de mercado é muito pequena, mesmo que sejam concorrentes. No caso dos atos que então, são rejeitados pelo CAD, qual é o perfil mais frequente? Olha, que casos o senhor poderia citar? Esses casos que eu falei são os casos que a gente chama de casos sumários, né? Esses casos mais simples. E hoje a gente tem solucionado esses casos, decidido sobre esses casos em menos de 20 dias. Poxa, bastante agilidade, né? E os casos maiores a gente tem decidido
numa média hoje, eu acho que de 60 dias, alguma coisa assim. A média geral hoje de análise é de 25 dias. Na lei anterior, a média era de 154 dias. Então, houve um choque de gestão e um impacto de eficiência grande que o mercado tem acolhido e tem respeitado. Do ponto de vista das operações mais complexas, quais são essas operações? São operações entre empresas, em geral, concorrentes, que atuam no mesmo mercado, cuja concentração de mercado é maior que 20%. Os 20% é o critério legal de presunção de posição dominante. Aí você pode me perguntar, mas Vinícius, então todas as concentrações cuja o resultado é mais que 20% de mercado, o CAD reprova? Não, porque é uma presunção relativa. Você tem que temperar esses 20% com outras coisas. Bom, teve uma concentração maior que 20%, esse é um mercado que tem elevadas barreiras à entrada. Uma empresa para entrar nesse mercado tem muita dificuldade. É um mercado que tem um baixo índice de inovação e de desenvolvimento tecnológico, o que significa que os produtos eles tendem a seguir o mesmo padrão durante um longo período de tempo. Essa fusão não tem nenhuma eficiência que vá ser redirecionada para o consumidor, porque às vezes uma fusão ela gera uma concentração de mercado, mas você tem um aumento na eficiência daquele setor em decorrência da fusão, por conta de redução de custos de produção, coisas desse tipo, que vai ter um impacto positivo no preço final para o consumidor. Então, você tem que temperar esses 20% com esses outros elementos. E aí você configurar um caso em que você tem ou não uma restrição. A marca é importante nesse setor ou não é importante? Certo. Coisas desse tipo que você tem que olhar para avaliar. Doutor Vinícius, o senhor falou que hoje, quando as empresas pensam em fusão, elas fazem uma consulta especialista para avaliar o risco CAD. Essa consulta não poderia ser feita diretamente ao CAD? E tem esse espaço? Não. Não? Não. Por quê? Porque a lei ela prevê 2 procedimentos específicos, né? Um procedimento de análise de condutas anticompetitivas e outro procedimento de análise de concentração. De certo modo, num contexto de análise prévia, que é o contexto atual, o que a empresa faz ao CAD é uma consulta já. Né? Porque ela não realizou a operação. Ela está falando, olha, eu tenho um projeto de fusão aqui, eu tenho um projeto de incorporação. Posso? Sim, já é uma consulta. Na prática, é uma consulta. A questão é que essa consulta ela não pode ser sigilosa. Entendi. A consulta que ela faz aos seus consultores econômicos e jurídicos é uma consulta que provavelmente é sigilosa. Ao CAD, não. Quando ela consulta o CAD, por meio do ato de concentração, ela preenche um formulário com todos os dados que o CAD exige sobre o mercado para que ele possa analisar a operação. E o CAD tem que analisar se o que está naquele formulário é verdade. Como é que ele analisa se o que está naquele formulário é verdade? Ele pergunta aos concorrentes, ele pergunta aos fornecedores, pergunta aos compradores. Às vezes você tem uma fusão que tem embaixo grandes consumidores que conhecem tão bem o mercado quanto os fusionados. Então você tem que, para analisar a veracidade dessas informações, consultar outras empresas. E a sociedade tem direito de saber também que aquela fusão está sendo realizada. Né? Então, a partir de determinado momento, a hora que o CAD aceita a submissão daquela operação, que às vezes o CAD não aceita porque o formulário está incompleto, mas a partir do momento que o CAD aceita a submissão daquela operação, você tem a publicação de um edital dizendo, olha, tal empresa e tal empresa apresentaram essa fusão ao CAD e o CAD agora vai analisar, abre prazo para que terceiros interessados se manifestem, porque você pode ter ainda esse procedimento de empresas indo aos autos oferecer contribuições, empresas que são contra, em geral, a fusão. Enfim, então é esse o procedimento. No caso da atuação do CAD contra a formação de cartel, nós tivemos aí um caso muito rumoroso, está até hoje nas páginas do jornal, sobre a questão das denúncias feitas pela Siemens, a empresa alemã que atua na construção, na equipagem dos trens e metrôs em São Paulo. Né? Sim. Nesse caso, qual
é o papel do CAD, porque há uma variedade de versões, mas é importante que o senhor, como presidente, possa... É importante poder esclarecer isso mesmo. O CAD hoje ele funciona do seguinte modo, com a nova lei. Ele tem um tribunal, do qual eu sou presidente, e ele tem uma superintendência geral, cujo superintendente tem o mesmo status funcional que eu, autonomia em relação ao presidente do tribunal e ao tribunal para exercer o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Inclusive, o superintendente geral tem mandato também. É sabatinado pelo Senado. De 4 anos. 2 podendo ser reconduzido. O trabalho da superintendência geral é basicamente o trabalho que fazia a SEAI no Ministério da Fazenda e a SDE no Ministério da Justiça. Instrui esses processos e envia ao tribunal o resultado dessa instrução. Então, a política de combate a cartéis, a escolha sobre o que vai ser feito de busca e apreensão, o que vai ser investigado, enfim, o que tem indício, o que não tem indício, é feita na Superintendência Geral. Um dos principais instrumentos de combate a cartel é o programa de leniência. O programa de leniência é uma espécie de delação premiada, em que uma empresa que participa da conduta ilícita procura o CAD de livre e espontânea vontade e diz: eu participei de uma conduta ilícita, quero denunciá-la e quero oferecer as colaborações necessárias para comprovar essa conduta. Por que é vantajoso para a empresa fazer Porque ela pode ter, em decorrência disso, a extinção da punibilidade dela. Por isso que eu é premiada faço a delação. Esse tipo de comparação, é uma comparação que tem suas nuances, mas para o telespectador eu acho que ela ajuda. Ela é uma espécie de delação premiada. Foi uma iniciativa da CIMI. Então, foi uma iniciativa da própria empresa que procurou a Superintendência Geral e celebrou esse acordo de leniência e ofereceu toda a documentação necessária para que a superintendência, com apoio da Procuradoria do CAD, fosse ao Judiciário e pedisse aos juízes autorização para busca e apreensão nas empresas. E aí essa busca foi feita, esse material foi recolhido e esse material está sendo analisado na Superintendência Geral, que vai decidir, após completar toda a análise desse material, se deve-se abrir ou não um processo administrativo para analisar a conduta da Siemens, que, de certo modo, já foi parte dela analisada, e das outras empresas. Então, esse é um procedimento que já o CAD já tem mais de 20 leniências assinadas. O sistema de defesa da concorrência já tem mais de 20 leniências assinadas. É um programa seguro. Grande também. Sim, é um programa seguro que funciona e que tem dado resultados muito importantes, não só no Brasil como no mundo, porque cartel é uma conduta que não é fácil provar. Você tem que identificar todo o entrelaçamento de relações em que as empresas acabam construindo. Como o cartel é uma conduta ilícita, as empresas não... É difícil achar um e-mail. E aí, vamos combinar o cartel do mês, como é que vai ser, como é que vai funcionar? Eu pedir licença, nós vamos voltar ao tema aqui no próximo bloco, mas precisamos fazer uma pequena interrupção. O Agenda Econômica no próximo bloco vai continuar examinando essa questão desse caso de formação de cartel, qual é o papel do CAD, mas também outros episódios de fusão que ocorreram aqui no Brasil, algumas inclusive que geraram demissão de empregados dessas empresas envolvidas na fusão. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.